quando a gente fala de custo, né, não dá mais para pensar apenas no custo na fase da manutenção. A gente vai ter que ter indicadores, é claro. Como é que está o meu custo da manutenção? Vamos medir o meu custo atual, beleza, se está aumentando, diminuindo, comparar com, né, com outras empresas, Benchmark, tal. né? Benchmark no dia a dia. Mas para a empresa, para o negócio, o que vale? O custo ao longo de todo o ciclo de vida do ativo. É o tal do LCC, é o Life Cycle Cost. Então, é muito comum a gente falar assim, né? Mas vamos mudar o projeto aqui para melhorar tal coisa. O que o pessoal do empreendimento fala? Mas não tem dinheiro. Aí você economiza 10 centavos aqui, né? Só que esse 10 centavos aqui que você economizou te derruba a confiabilidade, te derruba a disponibilidade e você vai gastar 1 milhão aqui depois para fazer a manutenção dele. Então, quando fala de indicadores, esses são os indicadores importantes. Sim. Pessoal, tenho o imenso prazer de anunciar mais um episódio do Dapcast com o professor João Mosquim. O professor João Mosquim, gente, ele é referência nacional em gestão de projetos, riscos e paradas de manutenção. Com 33 anos, gente, de experiência na Petrobras, tá? Ele atua como consultor, professor de pós-graduação e autor de diversos livros de gestão de manutenção, além de contribuir ativamente para o setor como membro da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção. Ele também é diretor técnico na Abraman. Então, tenho o prazer de anunciar mais um episódio do Dapcast. Vamos apreciar. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo DAP Engenharia e hoje está conosco o ilustríssimo professor Mosquim. Professor, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Olá, pessoal. Obrigado, Dario. E obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês para poder discutir alguns assuntos, né? Não é trazer ensinamento, não, mas é conversar um pouco sobre a nossa vivência de longos anos já, né, na área de manutenção, parada de manutenção, gerenciamento de projetos, né? Então a nossa vida toda foi dentro de uma refinaria, né? Mas antes disso, como todo pobre, né, eu vim da roça, meu pai veio da roça, eu fui vendedor de verdura na feira, estudava à noite, fiz cutuca, entrei na Petrobras, fui executante, fui técnico, engenheiro, gerente e trabalhei em várias áreas, manutenção, empreendimento, planejamento, né, automação. Então foi uma grande oportunidade da gente, não é tempo de empresa, mas é aprendizado a cada ano dentro da empresa. Essa que eu falo a diferença. E muitas vezes o pessoal pergunta, de onde você tirou, né, esse assunto, essa observação? Não, eu não tirei de livro, de artigo, eu vivi essa realidade. E aí eu trago para cá. E a gente teve a oportunidade, então, de lançar esses livros, né? Aqui a gente conta história. História não, né? É um manual para gerenciamento de parada de manutenção. Bacana. Né? E esse aqui é um livro que a gente fala de gestão do tempo, de como é que você pode trabalhar os desperdícios no tempo. E a parte séria, né, da nossa vida de escritor é um livro para criança até 5 anos, 52 páginas, em cada página uma brincadeirinha. Legal. E a gente, depois de bom tempo trabalhando, aquela merecida aposentadoria, a gente achava que ia ficar descansando, mas fomos convidados a dar aula. E hoje a gente tem se divertido aí dando aula na pós-graduação, né? Em área de risco, gestão do tempo, de construção. E, bom, então, Dario, esse é um pouco aqui
Show da de nossa bola, show de bola. vivência e experiência. Tem muito. Ó, gente, só de aquecimento aqui, eu e o professor aqui, a gente ficou 20 minutos. O pessoal da produção aqui, o Murilo, a Mariana tá aqui. E a gente batendo papo aqui já foi 20 minutos, tá? E agora a gente tá aqui no ar com vocês. Agradeço muito, né, a disponibilidade aí, Mosquim, de você estar aqui com a gente, contribuindo, compartilhando conteúdo aqui. Agradeço vocês também, pessoal. E também já lembrando de vocês fazerem a sua inscrição aí no nosso canal, tá? Ativar o sininho para ser avisado dos conteúdos novos e já deixar o seu like. Prometo que vou continuar aqui trazendo os grandes players. Esse que é um dos maiores na gestão de ativos aí, ó. Então, foi uma incrível coincidência. Ele fez um comentário num post que eu estava errado e eu aproveitei a deixa e já convidei ele para vir aqui. Vocês vão saber desse assunto aí mais no decorrer do tempo aí sobre o backlog. Bom, Mosquim, nós estávamos falando aí a respeito de manutenção, né, e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente sobre, né, essa sua experiência e o que é manutenção aí, o que é, né, você procurar manter ali, né, os seus equipamentos e depois partir, né, para a gestão do ativo como um todo. Dário, de novo você fez, mas deixa eu também agradecer a participação das pessoas aqui e ficar sempre à disposição para continuar discutindo os assuntos. Ótimo, ótimo. A gente está sempre à disposição. Sim, no final o Mosquinho vai passar os contatos, gente. Ele é um cara super ativo aí no LinkedIn, né? Tem uma abrangência aí. Então fique à vontade depois também para entrar em contato com ele e fazer as suas perguntas aí, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer. Vamos começar conversando um pouco sobre manutenção. Sim, né? sim. Tentar entender o que significa manutenção. A manutenção ela vem do latim. Manu tenere. Então, vamos traduzir o latim. Manu, mão. Tenere é ter na mão. Então, manutenção não é fazer manutenção. Manutenção é você fazer manutenção ou intervenção, né? Para você ter o equipamento na mão. Então, não é você, então vamos sair fazendo manutenção. Não, o que eu preciso fazer para se alguém perguntar, esse equipamento roda mais quanto tempo sem quebrar? Você tem a resposta na ponta da língua. Esse equipamento aqui pode operar o fim de semana? Qual a chance dele cair? Você sabe exatamente como é que a situação do equipamento. Isso é ter o equipamento na mão. Sim, sim. Agora, como é que você faz isso? Não, aí é deixar de pensar na manutenção como fazer manutenção, que o homem de manutenção gosta de fazer manutenção. Ele gosta de estar botando executar. A mão executar. Não, manutenção ele tem que parar e pensar o que ele vai fazer antes. Né? Sim, sim, sim. E a manutenção em si, como você falou, né? O fazer manutenção, pessoal, como eu comecei lá atrás, você também, uma questão muito que você estava mais à frente é que a empresa que você trabalhava muito mais com planejamento do que talvez a que eu trabalhava, né? Mas o ponto é que a manutenção corretiva, ela era muito praticada, né? Muito praticada, que era o pessoal da manutenção era bombeiro, né? Você falou aí uma coisa que é muito interessante. O que é bom de ser professor é que você tem gente de várias empresas e cada aula acaba sendo um aprendizado. E cada visita que você faz a uma empresa, né, você consegue perceber os problemas daquela empresa. Sim. A hora que você junta os problemas todos e chacoalha, você vê que os problemas são mais ou menos, não tem muita diferença. Muito parecido, muito só que... Muito parecido. E eu tive essa grande oportunidade, né, de viver as grandes mudanças da manutenção. Né? A gente só fazia corretiva. Só corretiva. Era 100% corretiva.
E tem uma história boa. Se eu ficar contando história aqui, né, um podcast é de 5 horas, né? Mas eu vou tentar resumir. Tem mais. A gente vamos dividir então essas 5 horas em 5 episódios, gente. 5 episódios. Mas isso é importante contar porque não se muda a cultura com alguém falando muda a cultura. Cultura não se muda com uma ordem. A coisa é complicada e é devagar. Aí começou a ver a ideia de fazer manutenção preventiva. Era só corretiva, só corretiva. Os nossos gerentes da refinaria não conseguiu convencer o gerente da produção de liberar o equipamento que estava operando para fazer a manutenção no equipamento que estava funcionando. Não conseguiram. Aí um dia chegou para mim o gerente, olha, vai lá, você é técnico, né? Tenta lá ver se você tem uma maneira diferente de falar com eles, para eles liberar para a gente fazer a tal da preventiva. Olha só. Eu fui lá, conversei com o gerente da produção e ele aceitou. Marcamos para o sábado fazer a manutenção no motor de 2.400 volts. Voltei lá para o chefe, conseguimos, está liberado para o sábado. Ninguém acreditou. Olha como é que era. Chegou na noite que o equipamento ia ser liberado, estourou o motor. Puxa vida. O vizinho. Não aquele. Ah, não aquele, tá. Aí foi o grande ganho. Tá vendo, moçada? Faz sentido. Se vocês tivessem liberado para a gente fazer a preventiva, esse motor não tinha, né? Não tinha falhado. Passamos 2 dias para consertar o motor que queimou, que quebrou. Era o conexão de entrada. Tá. E talvez 1 hora, 2 horas de serviço a gente teria visto o problema e resolvido. Então foi nessa data que a refinaria deu um salto. Bacana. A partir daí a gente começou a fazer preventiva por tempo. Por tempo, periódica. Periódica. Por períodos, por né? Período. Ok, é por oportunidade também, mas por período. Tá? Mas aí a gente foi evoluindo. Começou a aparecer termografia, vibração, análise de óleo, quer dizer, esporádico assim, né? Tá. Pontuais. Sim, pontuais, exatamente. Aí começamos a fazer o que chamam de preditiva. Sim. Quer dizer, melhorou um pouco a maneira de você. Já deixou de programar. Quer dizer, já começou a programar de uma maneira melhor. Né? Sim. Aí teve uma outra fase que você já veio, já comprou equipamento que vinha montado, já com um sistema inteligente com equipamento. Além dele vir montado com sensores, ele ainda vinha com software para analisar a vibração, para analisar o óleo e tal. Quer dizer, então, já deu um outro passo à frente, que foi essa parte de detectiva. Quer dizer, você já tem sensores lá, mas dedicado. Aí, eu agora não vivi a nova revolução, né, que é o que a gente está vivendo na fase atual. Sim, sim. Que você vai colocar sensores na sua máquina, você vai avaliar uma série de condições, cria um banco de dados e através de algoritmo inteligente, né, com esse banco de dados, você vai começar a perceber qual é o momento exato que você deve fazer a intervenção, mas com muita antecipação. Então, onde está a grande diferença? Na corretiva, se alguém perguntasse para você, puxa vida, tem um equipamento redundante, nós estamos operando só com um, e se esse um cair, para a unidade. Sim. E aí? Qual a confiabilidade? Dá para operar esse equipamento fim de semana ou programa hora extra? Sabe qual era a resposta? Programa hora extra, a gente não sabe, não temos essa informação. Hoje, você pode com alguma certeza falar, não, pode eu vou rodar o fim de semana. Está aqui, ó, essa é a grande diferença. Então, a gente as tecnologias da indústria 4.0 veio para você aprimorar a maneira de você fazer intervenção no equipamento. E uma coisa bacana você falou, Mosquinho, você ter vivido essas fases. Eu lembrei, né, o Paulo Vieira sempre fala, eu só não tenho, né, ele sempre fala um jargão, eu só não tenho porque eu não sei, se eu soubesse eu teria, né? E vai de encontro com as coisas. A gente fala, eu vivi a corretiva, você também e tal, mas assim, só tá no ponto que tá hoje porque teve esse histórico. Evolução. Evolução. Evoluiu, a manutenção. Não,
teve o processo de rampagem, né? Isso é uma coisa muito importante, né? E eu defendo e venho defendendo isso. Já vamos entrar num assunto um pouco diferente agora. Sim, sim, sim. Dentro da manutenção de qualquer empresa, você tem os chamados equipamentos críticos. Esses equipamentos críticos é muito importante que você faça a manutenção com o pessoal próprio. Você desenvolva o conhecimento ao longo do tempo. É um aprendizado contínuo. É essa evolução do conhecimento é que vai te trazer esses grandes ganhos. Por exemplo, eu tinha muitos anos de experiência, né? Vivência. Eu era um cara muito dedicado, né? O pessoal não gostava muito de mim porque eu era muito chato, né? Mas eu era dedicado, né? Eu sabia decor, sabe? As borneiras, fio de entrava, não sei o quê. Eu lembrava decor. Era detalhista, né? Era detalhista, vai. E eu entrava na subestação, opa, tem um ruído estranho aqui. Sabe assim, de sentimento. Opa, eu sei que é isso. Esse equipamento aqui, esse painel está com alguma coisa errada. Abre uma OS para... Teve uma vez que eu fui chamado na central termoelétrica, e não era só eu, não. Eu falo assim, era pessoal que vivia e desenvolveu o conhecimento, o feeling. Sim. Vem para painel de 3.8 mil volts, 3,8 kV, sim, né? Sim, 3. Vem para cá que está um cheiro estranho na subestação. Olha só. Vamos lá. Chegamos na subestação, imagina lá, uns 6 operadores e eu usando qual sensor? Olfato. O nariz. Um tinha o nariz maior, assim, mas a gente usando... tá um cheiro adocicado mesmo aqui dentro. Vai. Tá aqui. Tá nesse cubículo aqui, ó. Abrimos emenda de cabo, com parafuso, eles botam uma massa, solta. Então esse feeling, isso não pode perder esse feeling, a manutenção. Não pode. Tem um ponto que você falou, eu lembrei, eu tinha um diretor, logo quando eu comecei a trabalhar, e eu não sabia muita coisa de manutenção, né? Comecei a ver, e ele foi da manutenção, ele era diretor industrial, só que ele foi da manutenção. E um dia, eu já era técnico, ele entrou na manutenção, chamou todo mundo. Aí era 4 turnos, né? 2 mecânicos e 2 eletrônicos por turno, e chamou todo mundo para uma reunião. Até ele que estava de folga veio, era 6x2. Aí ele começou a comentar tal, ele falou assim, ó, vocês estão aqui, boa parte de vocês estão aqui porque são detalhistas. Porque se fosse trivial, eu trocava você agora mesmo. O trivial é muito fácil. É muito fácil. Agora, escuta o que eu estou falando. Se você for detalhista, não vai ser tão fácil você ser trocado. Da mesma forma que ninguém é insubstituível, a empresa também dá o valor para aquele cara que... É o que você falou. Eu sempre falo isso, cara. Cara, vai olhar para a companhia? Claro, você está ali por causa dela, ela está te pagando, tal. Mas primeiro, olha para sua carreira profissional. Faça as coisas, estude, pratique, melhore para a sua carreira, para você ser melhor, né? Eu vou só para reforçar, eu não diria talvez detalhista. Detalhista é talvez uma característica da pessoa. Talvez... Mas aprender. Se dedicar na função que você está executando e aprender com aquela função. E né? tem pessoas que... Eu tive amigos assim, que tem... Cara, ser humano. Uns têm mais facilidade e outros têm mais dificuldade. Mas eu tive amigo que tinha mais dificuldade que eu de absorver conhecimento e passou eu. Porque ele era mais dedicado. Agora, só para... Vamos lá, estamos falando de manutenção, né? Sim. E eu tenho discutido muito aí. Eu falei isso, eu vou contar exemplos aqui, eu passo umas 5 horas, mas não tem jeito. Para ilustrar, eu vou contar mais um. Sim. Eu fiz uma palestra lá sobre paradas, né? E aí um rapaz... Sempre tem pergunta, né? E é boas perguntas, né? Sim. Sempre as perguntas são boas. Nós estamos com um equipamento lá que é um britador e ele tem que parar para manutenção a cada 45 dias. E acho que são 2 dias de manutenção. E o que tem que fazer? Milagre assim não dá, né? Eu tenho que saber um pouco mais. Bola de cristal, bola né? De cristal. Aí eu falei para eles assim, mas vocês participaram do projeto? Né, quando montou? Não.
Mas tem gente no mundo aí que faz melhor que vocês? Tem britador que faz em 180 dias. Eu falei, então essa é uma das grandes diferenças que a gente tem que parar de pensar manutenção apenas na manutenção. Sim. A gente tem que começar a pensar a manutenção quando alguém está fazendo a concepção do projeto. Ah, eu vou comprar tal britador. Tá bom, qual você vai comprar? Eu vou comprar esse aqui, olha, esse aqui quebra a cada 45 dias. Para 2 dias a produção, tem esse custo. É isso que vocês querem? Sabe? E o que acontecia antigamente? A manutenção xingava a engenharia, a operação xingava os dois, Deu uma guerra. e os 3 juntos xingam o suprimento. Era assim. Não, a gente tem que repensar. Você vai fazer um projeto? Traga essa turma toda, vamos discutir o projeto, na concepção do projeto, e trazer todo o conhecimento desenvolvido pela manutenção no novo projeto. Sim, Quer dizer, sim. é o que a turma costuma falar, né? Erro velho, a gente não pode cometer. A gente só tem o direito de cometer erro novo. Novo. O velho não. Então não vamos repetir. O velho já aprendeu. Ou, né, pressupõe que já está aprendido, né? Isso que a gente chama, então, de gestão de ativos. Sabe? É pensar o ativo desde a fase de concepção dele. Até onde? Até quando a gente fala do descarte. O descomissionamento. Só que não descomissionar e descaracterizar, né? Nem descomissionamento mesmo. O que você vai fazer com o material descomissionado? Então, até a reciclagem. Sim. Esse é o final do ciclo, né? Porque tem que ter o descarte ambientalmente correto e descartar os resíduos, né, corretamente. Aí, agora vamos bate-papo para a gente chegar a alguns indicadores. A gente está falando aqui, então, de ciclo de vida do ativo. Sim, sim. Então, quando a gente fala de custo, né, não dá mais para pensar apenas no custo na fase da manutenção. A gente vai ter que ter indicadores, é claro. Ah, como é que está o meu custo da manutenção? Vamos medir o meu custo atual, beleza, se está aumentando, diminuindo, comparar com, né, com outras empresas. Benchmark, tal. Né? Benchmark, no dia a dia. Mas para a empresa, para o negócio, o que vale? O custo ao longo de todo o ciclo de vida do ativo. É o tal do LCC, é o Life Cycle Cost. Então, é muito comum a gente falar assim, né? Ah, mas vamos mudar o projeto aqui para melhorar tal coisa. O que o pessoal do empreendimento fala? Ah, mas não tem dinheiro. Aí você economiza 10 centavos aqui, né? Só que esse 10 centavos aqui que você economizou te derruba a confiabilidade, te derruba a disponibilidade e você vai gastar 1 milhão aqui depois para fazer a manutenção dele. Então, quando fala de indicadores, esses são os indicadores importantes. Sim. Aqueles que estão associados ao negócio. Falou não tudo. apenas à manutenção, mas ao negócio. Falou tudo. Porque, olha, gente, olha só. A gente vem para um podcast que nem esse, né? Que a gente traz grandes players. Uma pessoa que tem uma carga muito alta. E confirmar o que eu sempre digo, isso aí é excelente. Parece que eu estou aqui falando com o mestre e o padawan aqui só tá ouvindo. Não, porque eu sempre falo, cara, tem que fazer sentido pro negócio. A manutenção não é custo, a manutenção é um investimento. Só que tem que ter indicadores que vai de encontro com a parte financeira, com a parte de controladoria, né? O controller chega lá e coloca lá os indicadores, tal. A manutenção vai de encontro àquilo lá. Não vai fugindo, né, daquilo. Você quer ver uma coisa que eu vou deixar um pessoal bravo aí? Mas eu vou deixar o pessoal bravo de vez em quando, sabe? Mas você responde, vai. Por que você tem que fazer manutenção classe mundial? Fazer manutenção? Classe mundial. Ah, cara... Porque eu acho que tá um padrão de qualidade, equalizar ali, né? Pois é. Fazer sentido para... Você não precisa fazer.
Por que você está fazendo? Não, quem tem que definir se você precisa montar uma manutenção classe mundial é o negócio. Sim, o negócio, exatamente. Aí, o objetivo estratégico do negócio, aí você pergunta para a manutenção, como é que eu atingo isso aqui? Qual é a resposta? Vamos ter que implementar manutenção classe mundial. Então, manutenção classe mundial não pode nascer da manutenção. Sim. Ela tem que nascer de um objetivo estratégico. Do alto escalão para... E aí, claro que não vai envolver só a manutenção, vai envolver a operação, vai envolver a engenharia. Sim. Isso que eu falo. Então, é parar de, com a cabeça, pensar apenas no quadradinho. Moçada, leia um livro que chama Teoria Z. Teoria Z. William Ocke. Coloca aí, Murilo, depois William Ocke. na tela para o Teoria pessoal. Z. Ele é um pesquisador norte-americano que foi tentar entender o porquê do sucesso da empresa japonesa. E ele passou um tempo lá estudando. E ele percebeu que na cabeça do norte-americano, da cultura, qualquer escritório tem que dar lucro. Se tiver qualquer escritório em qualquer região do mundo, tem que fechar. Não deu lucro, tem que fechar. E para o japonês, não. Você não tem que aquele escritório tem que dar lucro. Aquilo tem que ser uma massa que cria valor para a empresa e aquilo tudo gera lucro. Então é isso que tem que pensar. Não é a manutenção que tem que ser tremendamente eficiente. Se ela for tremendamente eficaz, e está prejudicando a operação, o suprimento, não. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala de indicador. Então, custo, não tem como. Esse é um... MRO, né? Para manter a operação vai ter um custo e a manutenção está no meio. Está no meio. Não tem jeito. Aí, quer ver uma coisa muito interessante? Acho que você já ouviu, tá? É meio raro, né? De acontecer. Pro ano que vem, eles vão cortar 10% do custo da manutenção. É raro, mas sempre acontece. É raro, mas... Isso não existe, vô, né? Sim, sim. Quando você fala, vamos cortar custo da manutenção, vamos cortar custo da manutenção. Claro, a gente percebe que a gente tem desperdício em tudo quanto é lugar. Tem. Então, tudo bem. Mas tem hora que vamos otimizar o custo da manutenção. É diferente, né? É diferente. É diferente. Otimizar. Então, se a gente trabalhar com a filosofia Lean, a gente vai reduzir os desperdícios, né? Para otimizar os custos. Isso, exatamente. Mas não cortar custo por cortar, né? Chegar um cara do financeiro ou um cara da controladoria e falar, ó, corta. Corta 10%. Porra, mas se quase não tá sobrevivendo com o que tá, aí corta mais 10%. Então, a gente falou de custo. Indicador de manutenção, tremendamente importante, né? Sim, sim. Um outro que é muito importante, né? Então, agora nós estamos falando aqui de equipamento, de planta tal, e de negócio. Sim, sim. Disponibilidade. Disponibilidade. Então, o diretor, o gerente, né? Ele nem sabe o que é confiabilidade. Na cabeça de diretor, ele quer saber o quê? Equipamento disponível. Disponível. Pronto para ele rodar. Pronto para rodar e produzir. Produzir, é isso. Então, disponibilidade do equipamento é um dos indicadores também tremendamente importante. Agora, o que está associado à disponibilidade? Confiabilidade. Confiabilidade, exatamente. E confiabilidade você não compra por supermercado e leva para manutenção. Nasce no projeto. Nasce na fase de engenharia. E tem um processo cultural também, não é do dia para a noite, né? E não é do dia para a noite. Confiabilidade não é também... Opa, agora vocês vão trabalhar com confiabilidade. Quero meu equipamento mais confiável. Aperta um botão e... Aperta um botão. Não é assim. Então, isso eu tenho discutido muito agora. Então, veja, voltando. Para de pensar na manutenção. Está errado fazer RCM na manutenção? Não. Não. Está errado fazer FEMEA aqui na fase operacional? Não. Você nunca fez nada lá atrás. Então, o que você está fazendo agora? Apagando incêndio. Então, por que você não faz um RCM, um FEMEA, na fase de projeto? De projeto, E aquilo que você ia ficar quebrando a cara e tal, durante a operação, você já matou lá atrás. Você está correndo atrás do prejuízo, do que você não fez naquele período de projeto até agora, você está correndo atrás. Está errado? Não, você nunca fez nada, então faça. Mas o próximo projeto...
Pega do início. Pega do início. Isso que é tal da gestão de ativos. Você pensar no ciclo todo. Outra coisa importante aí, né? Estão falando de confiabilidade. Tempo médio de falha. Sim. Toda vez que alguém falar de tempo médio e bota a média no meio, você já desconfia. Média é um indicador. Né? Eu vejo seus comentários, a média é burra, né? É burro. Porque o que é importante? Não vá me programar serviço pelo tempo médio de falha. Ele é o indicador se a sua manutenção está trazendo o resultado. Então, vamos pegar assim. Você estava com tempo médio aqui de 1 ano, depois 2 anos, 3 anos. 3, vai. Qual é o tempo médio de falha? 2 anos. Sim. Aí você trabalhou. Quando você trabalhou aqui, ele levou para 4 anos. E você resolveu um monte de problema aqui para trás. Você não está mais com esse 2,5 aqui. Você esquece aquela medida de 1 ano lá para trás. Então, até no cálculo, você tem que dar uma repensada naqueles valores que você já resolveu. Senão, você está pegando valores fora da realidade e você não está olhando o equipamento correto. Sim, então, sim. E por falar no famoso tempo médio entre falha e MTBF, o Mosquim, uma empresa, que você acabou de falar, ó, poxa, nunca fez FIMEA, nunca fez RCM e começou daqui. O tempo médio entre falha também, ele vai ter um processo de rampagem, né? Porque, cara, eu nunca fiz nada. A hora que eu colocar ações estratégicas para, né, aumentar esse tempo, ele tem um tempo de maturação, não é, né? Eu vou ter que ir implementando e testando, o que a gente tava falando antes, né, nos bastidores aí. Não tem uma estratégia assim, ó, faz isso que vai dar aquilo. Sabe qual é o grande problema? Se você for fazer qualquer avaliação de confiabilidade de algum equipamento, né, de cara, você joga 70% dos relatórios no lixo. Não serve para nada. E aí, deve sobrar entre 5% a 10% de algum registro que serve para alguma coisa. Então, qual é o grande problema da manutenção? A gente não registra corretamente a manutenção. E quando a gente fala de confiabilidade, de aprendizado, confiabilidade está associada a aprendizado contínuo. Sim. Você falou, não é uma coisa isolada no tempo. Sim, Você vai ter que desenvolver o conhecimento ao longo do tempo, com o registro adequado da manutenção feita, né, ao longo do tempo. Aí você consegue. Sim. Aí você consegue ter... Como é que é o tempo, então? É uma ideia se aquilo que você propôs, né, está trazendo o resultado. Legal. Esse é o tempo médio de falha. Legal. E um ponto, você acabou de falar de registro e a manutenção acumula lá relatórios e tudo mais. E hoje, né, pelo que eu escuto das pessoas que vêm aqui, do que a gente vê no chão de fábrica, é uma sobrecarga de dados e falta de processamento. Então, você tem tantos dados, né? A indústria 4.0 trouxe, não, você tem que coletar dados, É que nem as pessoas ficam fissuradas. Eu preciso da indústria 4.0, eu preciso... Paciência, calma, vê o que precisa para o negócio. O que faz sentido para o negócio. Pois é. Ninguém está pensando nisso. Está pensando em mostrar para alguém que tem indústria 4.0 ali dentro, né? Vou fazer 2 perguntas para você. Quem que é dono do equipamento? Quem é dono? Na empresa. Na empresa? É. Bom, Na indústria. é o CNPJ. Não, sim, mas... Sim. Vou dar um exemplo, vai. Engenharia, operação, manutenção, tá. suprimento. Tá. O dono do equipamento, a princípio seria a manutenção, mas quem usa é a operação. Então, seria a operação. Operação. Seria a operação. O dono do equipamento é a operação. Então, o que acontece? O negócio chega para a operação e fala assim, operação, eu quero que você produza 120 toneladas por dia, vai. Né? Sim, sim. E a operação chega para você e fala o quê? O equipamento é de 100. Assim, não dá dos 120. Aí fala assim, então vamos conversar com a manutenção. Manutenção, tem alguma coisa que você fazendo no equipamento para chegar a 120?
A manutenção vai falar assim, olha, alguma coisinha eu faço, mas não para 120. Pode chegar em 105. Ô, engenharia, vem aqui. O que a gente precisa fazer para chegar em 120? É isso mesmo. Agora, quem que é o dono? A operação. É isso mesmo. É por isso que... então, eu sempre falo também, tá? Infelizmente, no Brasil, o TPM, ele tem sido morto, assim mesmo, assassinado. É verdade. Porque quando fala vai implementar TPM, TPM é um processo de gestão, integração. O que as empresas querem? Vamos transferir trabalho para a operação. Vamos transferir trabalho para o operador. Manutenção autônoma. Manutenção autônoma. Manutenção autônoma. Vamos... O TPM, ele quer o quê? Moçada, operação, você é dono do equipamento. Você tem que cuidar do seu equipamento. É isso mesmo. Você tem que ir todo dia lá e falar, bom dia, equipamento, como é que tá hoje? Vai passar um paninho. Essa que é a ideia da manutenção autônoma. O dono, você sentir e você operar o equipamento, mata o TPM. Sim, exatamente. Mata o TPM. Esse pensamento que você trouxe aqui, cara, é matador mesmo. Porque eu lembro quando algumas empresas de higiene e limpeza começou com essa ideia de TPM, isso em 2000, e começou a pulverizar muito para as outras empresas. Então, concorrente, lá faz TPM, aqui também vai fazer. Não sabia nem por quê, mas vamos fazer. Aí apareceu um cargo que era operador mecânico. Nossa. Operador mecânico, Olha, e aí tinha os operadores mecânicos, né? E tinha também o mecânico de linha. Aqui na região tinha. O operador mecânico era aquele cara que era um operador, mas ele fazia pequenos reparos, né? Então, beleza. Aí depois apareceu o mecânico de linha. O mecânico de linha é aquele que faz pequenos reparos e faz a TPM. E tinha um mecânico da manutenção mesmo, o cara que vinha de lá. Então, começou a fazer isso, na verdade, para custo de folha. E não pela TPM em si. Então, sim. Entendeu? Foi o que você falou. Foge a filosofia da gestão, do TPM de gestão. Exatamente. Então, a gente está falando aqui de indicadores, né? Vamos ver se a gente dá uma passada de alguns importantes aí. Legal, né? legal. Quando você está dentro da manutenção, no dia a dia, né? É muito importante que você meça a quantidade de trabalho que você tem para executar. E essa quantidade de trabalho planejada a ser executada, que a gente chama de backlog. Então, o que é o backlog? É a carga de trabalho que eu tenho hoje para executar, isso aqui você soma em HH, certo, e divide pelo recurso. Aí te dá, então eu tenho lá tantos dias de backlog. Né? Certo. Aí o que acontece? Não existe qual é um indicador de backlog padrão, né? Ideal assim. Tem indicação. Vamos botar lá, 3 semanas. Né? Tá? Se alguém perguntar, tem alguma indicação de backlog? Então, 3 semanas. Mas não quer dizer que é 3 semanas. Sim. Por quê? O que acontece com o backlog? Né? Ele está te indicando a carga, o trabalho que você tem para ser realizado. Né? Se você tiver um backlog muito pequeno, significa que você está com uma equipe superdimensionada. Superdimensionada. E alguém... Está executando tudo, né? É tudo, mas alguém não vai estar fazendo nada. Exatamente. Porque não tem serviço para todo mundo. Então você está jogando dinheiro fora, porque tem gente parada na semana. Né? Se você tiver um backlog muito longo, significa que alguém não está sendo atendido. Então, por isso que é importante essa análise da carga de trabalho, mas não do todo. Sim. Por função. Do pacote total ali, somatória. As planejadas não entram, então, né? O que entra é o que está a ser planejado e... Não entra as executadas, na verdade. Executada já foi. Executada matou. Já foi, Isso não é carga de trabalho, já executou. Você vai entrar as planejadas. As planejadas e que não estão planejadas ainda, né? Que está ali no plano. Aí acontece aquele backlog enganador. Né? Tem gerente que gosta de enganar também, né? Não planeja, deixa lá escondidinho
Tá aqui meu backlog, olha que bonito que ele tá. Mas isso aqui que você não planejou? isso também. Não, aí é enganar. Só vai aparecer no dia de auditoria, né? Aí é enganar a backlog. Outra parte muito importante de backlog, né? É você fazer por área. Tipo assim, vamos lá, área por equipamento, por área, tal, dentro da empresa, para saber se tem alguma área que está dando mais problema. Tá. Ou maior dificuldade para liberar, para executar o serviço. Você tem uma backlog por ordens impedidas. Ué, mas por que essa quantidade de ordens aqui estão impedidas? Alguém pede para fazer o serviço, mas não deixa fazer o serviço. Então, impedido por material. Tá vendo essa quantidade aqui? Eu não estou executando porque faz 3 meses que eu estou esperando esse material. E um exemplo assim, Mosquinho, eu tenho empresas, por exemplo, no meu tempo que eu trabalhava em campo, tinha, não sei se tem agora ainda, né? Mas assim, eu tenho aquelas ordens que são ordens pendências da produção, vamos dizer. Pendência. Então, eu tenho a pendência, eu aponto e subo ela para o software, para a planilha, o que for, tá? E tenho aquelas que são rotineiras do meu plano de manutenção, certo? Todas essas, elas entram junto pro backlog, sendo que está planejado é tudo igual. Isso são ordens planejadas. Tá. Tudo isso é backlog. Tá. Aí você tem as liberadas para programação. Isso. E você tem as com pendência. Com pendência. Impedidas de programação. Tá. Então, o gerenciamento de backlog tem que ser diário. Tem que entender o que. Mas por que está essa quantidade? E uma coisa importante também, né? Vamos lá. Você tem lá, você faz você prioriza aquela ordem de serviço. Certo. Planeja. Então tem uma certa prioridade. E você vai programar de acordo com a prioridade. Você tem o recurso, a prioridade, o programa vai lá. Mais uma aqui. Pessoal, não fica bravo, tá? Mais uma aqui, eu gosto de cutucar para você ficar bravo comigo. Não dá para usar Kanban, né? Kanban só dá para usar quando tem pouquíssimas atividades. Gerenciamento de manutenção de uma empresa tem que ter um programa dedicado. Como é que o pessoal chama lá? Isso não é bonito em inglês? É CMMS. CMMS. Porque não dá para gerenciar muita coisa, com papelzinho, não dá. Infelizmente não. Então tem que ter um programa para... Ele vai juntar esses dados todos e vai te alertar. Aí, num programa, vai passando o tempo, num programa. Então, o próprio programa ele tem que ter um certo ajuste lá dentro, que num programa semana não. Ele vai ganhando prioridade. Então, chega lá numa determinada semana, ele aumenta a prioridade para sair programado. Para você não ficar com uma ordem aberta, 3 anos sem execução. Sim. E tá cheio disso, tá? Se você pegar lá um backlog, 2 anos, 3 anos, fala, mas se alguém pediu e não foi executado e esperou 3 anos, tem alguma coisa errada. E aqueles que têm auditoria, por exemplo, daqui 15 dias, tem muita ordem no backlog e a gente precisa dar um fim nela. Precisa dar um final. Sobe, ó. Sobe. Nem então... foi executado, mas precisa dar um final. Gente, a gente está falando sobre isso, mas é uma prática totalmente errada, tá? Mas acontece, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o jeitinho brasileiro há pouco, tá? A gente falou nos bastidores. E a minha opinião sobre o jeitinho brasileiro, que deveria ser usado, essa resiliência, esse jogo de cintura, ser usado para uma coisa boa. Mas ele é, a maior parte das vezes, é usado para pegar um atalho. E o atalho custa caro, né? O caminho que está no GPS, no seu percurso, você conhece, né? Ele está planejado. O atalho, você não sabe o que vai ter no caminho. Então, às vezes o atalho custa caro, tá? Maior parte das vezes aí. Por isso que o checklist é importante seguir e não vai passar. Exatamente. Porque você pode quebrar a cara. E alguma coisa que alguém percebeu e você não viu no dia. Exatamente. Vai por simples, independente de setores. Se é manutenção, se é operação, se é qualquer setor, né? Aqui na DAP, você tem um processo, né? E você tem uma rotina para aquele trabalho, e você tem um resultado no final, um indicador, que é o que a gente está falando agora. E essa pessoa, ela vai, pega um atalho e ela burla alguma etapa do processo e no final não dá o resultado esperado. E aí, gente, eu falo para vocês,
é loucura. Porque Einstein já definiu isso como loucura. Loucura é você fazer a mesma coisa, né? Não é? E Querer resultado diferente, Pois é. não é isso? Pois é. Então, se você faz a mesma coisa, você vai ter aquele mesmo resultado, que é o processo. O processo, você quer aquele indicador daquele jeito, você faz o mesmo processo. Se você fizer diferente e tiver um resultado ruim... E tem uma coisa importante, já que você comentou aí, se você está pensando em melhoria, ninguém consegue fazer nenhuma melhoria se você não tem um controle do processo que está sendo executado. Exatamente. Então, Se não padroniza, se não mede... Se não padroniza É, não é? e mede, né? Isso chama disciplina. Exatamente. Então isso você mesmo. tem um processo, você mede, analisa a medição, e isso chama disciplina operacional. Isso mesmo. Né? Isso traz uma eficiência muito grande, cara, muito grande mesmo. E para as pessoas que vivem, muita gente fala, mas a manutenção ou a empresa, ela vive no caos, tal, e as pessoas acostumam com o caos, porque a cultura é o caos. A partir do momento que ela começa a organizar e colocar as coisas ali no seu devido lugar, tem uma dor, né? Que é a mudança dói, né? No início ela sempre, mas é necessário, não é? E é importante, quando fala de mudança, estar preparado para mudar, para aceitar a mudança. Sim. Né? O impacto, sempre assim, qualquer mudança, a primeira pergunta é, qual é o impacto de não mudar? Exatamente. Qual é o impacto de mudar? E você tratar aquilo como tipo uma gestão de risco e avaliar. Esse é o risco da mudança e essas são as medidas de prevenção, né, dessa mudança. Mas a gente tem restrição a mudar. O ser humano, né? O ser humano ele não gosta de... A zona de conforto tá tão gostoso, para que eu vou mudar? E já que você falou de ser humano, não sei qual é o nosso tempo aí, né? Mas não, eu queria... Fica tranquilo, aqui é você que manda. Aqui eu queria falar uma coisa tremendamente importante, né, de indicadores, tá? A gente... O que acontece lá? Qualquer sistema, processo, tal, quem conduz os processos são seres humanos. E eu dou exemplo assim, tá? Eu tô lá numa parada. Eu vou conversar com um soldador, né? Só que existe uma coisa diferente. Eu estou conversando com uma pessoa que exerce a função de soldador. Não é um robô, né? Não é um robô. Então, primeiro, eu tenho que aprender a conversar com pessoa. Sim. Para depois conversar com o soldador. A gente tem o costume de esquecer que tem um ser humano na frente aí. Pensar que é binário, né? Pensar que é uma lógica, é um negócio perfeito ali. Então, a gente está falando assim de eficácia, eficiência, tal, e manutenção, né? Tem uma parte que é tremendamente importante, essa questão de fator humano, né? Dentro da manutenção. Não sei se você vivenciou, né? Mas eu tive o prazer e o desprazer, né? De ter vivenciado liderança transformadora. Sim. E liderança tóxica. Ixi. E infelizmente, tá cheio nas empresas de liderança tóxica. Tá. E aí tem uma pesquisa no mercado, mais indicador, que é importante, né? É assim, que uma área, imagina uma área, vamos chamar manutenção aí, né? Feliz, aumenta a criatividade em 35%. Olha que bacana. Agora, o que é a empresa feliz, né? A empresa não feliz não é aquele tonto que fica dando risada o dia inteiro. Não é isso, sabe? Contando piada o dia inteiro. A empresa não produz nada e fica dando risada. Contando piada. Não, a empresa feliz é aquela que você, quando chega um domingo à noite, fala o síndrome do fantástico, né? Eu ia falar, né? Síndrome do fantástico. A hora que dá o Vai dando arrepio já. Vai dando arrepio. Vou ter que dormir, acordar e amanhã encontrar eu tenho que trabalhar, pô. Como é que alguém vai produzir assim? Né? Então, trazer essa parte de indicadores, vamos chamar de humanos. Sim. E tratar esses indicadores da manutenção. Vai de encontro com o que você falou de inteligência emocional, né? Cara, faz totalmente. parte. Eu acredito que, sim, um ambiente, eu falo isso aqui na DAP e tal, um ambiente feliz, de empresa feliz, é os dois lados, tá? Então, é assim, a empresa tem que estar
bem e o colaborador bem também, né? Exato. Se essa balança tá errada ou a empresa tá bem e é quase impossível isso, a empresa tá bem e os colaboradores não, porque empresas que estão bem é porque cuidam bem dos colaboradores também, né? Mas se a balança não faz sentido, é igual casamento. Cara, eu falo aqui pra minha equipe, falo, cara, no casamento, como que é? É troca de favores. Se a balança você pode ter defeitos, como todo ser humano. Só que a sua esposa olha pra você, ela vê mais as suas qualidades. E aí a balança tá aqui, suas qualidades tá aqui, tá bom, beleza. A partir do momento que você começa a dar aquela mancadinha, faz aquilo, isso não tem problema, tal, tal. E a balança começa a inverter, cara, não vai fazer sentido. Então, se não fez sentido para um dos dois lados, acabou a relação ali. Acabou, é isso aí. Então, essa é uma parte importante de trabalhar esses indicadores relacionados a fator humano. Sim, com certeza. Com certeza. Clima organizacional, tentar perceber, né, se existe alguma, então chamado de descontentamento mesmo, alguma coisa que, você sabe, é assim, a minha vida profissional não foi mar de rosa, foi o contrário, foi complicadíssima. Nunca é, pra ninguém. E tem hora que você fala assim, então, mas por que aquele dia você não levantou na mesa e meteu a mão na cara do... Porque a hora que você começa a levantar, você pensa assim, eu estou com uma esposa em casa, tem problema de saúde, 2 filhos, e aí você fala, não, aí você não é um covarde. Aí você parou um pouquinho para pensar, mas se você fosse, você metia a mão na cara da pessoa. Mas é isso. Porque a pessoa não tem um mínimo de inteligência emocional para perceber, né, a sua situação. E na manutenção é um setor que, de nascência, né, vamos dizer assim, já é um setor que tem que ter uma resiliência, porque sofre pressão. Não tem jeito, cara, não tem jeito. O pessoal, a gente falou aqui e o Mosquin, né, me perguntou, a gente chegou aqui que a operação é a dona do equipamento. Gente, mas vou falar a verdade, a operação sofre pressão, mas a manutenção, na hora que o bicho pega mesmo, ó, eu já trabalhei em 3 empresas diferentes na manutenção. As 3 tinha cada procedimento, mas a primeira foi cara, se a linha parasse, se a máquina parasse e você falasse no telefone, naquele tempo tinha aquele telefone grandão assim, que o líder da operação ficava rodando com aqueles telefones assim, aí ele pegava e... Dário, o que aconteceu aí? Primeiro assim, ó, máquina parou, né? Quanto tempo vai? Você chegava com o carrinho, quanto tempo? Mas eu nem vi a máquina. Eu nem vi ainda. Daqui a pouco vai lá. Mas quanto tempo? Pera, tô analisando. Daqui a pouco, eu vou ligar pro seu chefe porque tal. Então, hoje, eu acredito que eu fui essas empresas montadoras, né? Vou falar o nome aqui, mas eles têm um conjunto de manutenção, eles têm preventiva, tem preditiva, tudo, mas eles têm um conjunto de acionamento de manutenção que tem um cara na linha. Tem um cara na linha, um eletrônico, um mecânico de automação na linha. Direto, na linha. O cara tá na linha, aí tem um tempo, por exemplo, não sei se é 10 minutos, não sei se é 20 minutos de linha parada, aí vem todo mundo. Vem manutenção, vem PCM, vem todo mundo. Mas assim, é uma loucura. E cara, porque assim, a linha que eu fui produzia 22 carros por hora. Então eram 22 HB20, gente. 22 HB20 por hora. Então, aquele indicador de produção tava ali. Então, era aquela loucura. E a manutenção sofre pressão. Só que assim, a pessoa também... A manutenção é um dos setores que os salários são bem remunerados. O pessoal de manutenção é bem remunerado. Só que ele tem que ter ele recebe uma carga emocional muito grande. Então, é muito cobrado. É muito cobrado. Ele é muito cobrado. E só para fechar esse assunto aí de fator humano, né? É muito importante que você saiba ouvir as pessoas. E por experiência própria mesmo, o que eu percebi. Muitas vezes as pessoas têm até necessidade de falar alguma coisa, de expressar alguma coisa, e não se dá a oportunidade da pessoa se expressar.
Então, você escuta aquela pessoa, conversa com a pessoa, entende o que ela quer, aí você vem com a resposta e fala para ela assim, né? "Ó, não dá para te atender." Não, você ganhou, você tem um novo amigo, do mesmo jeito. Mas por Sim. quê? Porque ele percebeu que você, né, atendeu ele. A outra coisa, né, você como liderança, isso eu falava lá pro pessoal em toda a parada, né? Você como, no caso do Petrobras, né, em parada, Sim, sim. 150 pessoas própria, 2.500 contratadas. Né? Contratado. Você usa uma uniforme, era cinza, né? Petrobras, capacete e tal, branco e tal, né? Eu falava para eles assim, moçada, 70, 80% da comunicação não é palavra, não é voz, é visual. Visual, gesto e tudo. Você não pode fazer nada errado, porque alguém está olhando e você é o exemplo aqui dentro. É. Então, isso é muito importante. E mais uma coisa também que gerente ou liderança tem que prestar muita atenção na equipe. Isso faz parte da equipe. Essa história que você bate o cartão, né, entra para a empresa, você deixou para fora o externo e começa a trabalhar uma outra pessoa. Chega no final no dia, bate o cartão e vai para casa, é uma outra pessoa. Isso não existe. É a mesma pessoa. Se você tem problema em casa, você vai levar para dentro da empresa. Não muda, né? Não, Não tem como. tem que estar preparado para tratar essas pessoas. Então, você está falando aqui de indicadores, essa parte aí é tremendamente importante. Sim, com Essa certeza. parte de fatores humanos, sabe? E mais um indicador, a gente começou a falar e é muito utilizado, né? O O e I, né? Ah, O o e I. indicador de eficiência global, né? É eficiência global. Eu não Sim. gosto dele, né? Porque quando você multiplica três coisas, se uma tiver muito ruim e as outras muito Joga lá boa, para baixo também. ou joga para baixo ou Ou- desequilíbrio. Então, pega os três, mas analisa isoladamente cada um. Sim, Já, nós falamos de disponibilidade, produtividade. Quanto é que você está produzindo naquele período? sim. Agora, com que qualidade você está produzindo? Porque não adianta produzir porcaria. Então, esse indicador também é importante. E ele é um indicador que ele, vamos dizer assim, une áreas também, né? O OEE, ele, quando bem aplicado, claro, né? Como você disse, analisado ali os pilares, os três separadamente, ele une tanto a operação, quanto engenharia, quanto manutenção. A gente, como eu falei para você, a gente faz adequação NR12 e o que a gente vê muito na hora do... Você comentou aqui durante o DAPcast do ponto, né? O cara da manutenção vai falar com o cara da engenharia, o cara da engenharia, né? Os dois ali vai atrás dos suprimentos, né? E quando a gente vai fazer a adequação NR12, a aprovação do projeto é uma luta. Por quê? Ninguém quer aprovar. Ninguém quer aprovar. E eu falei isso num DAPcast passado, né? O que acontece? O que eu indico para as pessoas, né? Eu indico... Quem que é o dono? É a operação. Quem que é o cara mais importante? É a operação. Só que todo mundo joga para segurança do trabalho. E aí o segurança do trabalho, ele fica num ambiente de um cabo de guerra. Um cabo de guerra. E o que a gente fala? Não é só produção, não é só manutenção, não é só... Eu falei 4 áreas, aí teve um rapaz que comentou, ele falou uma outra e é a que você falou agora, suprimentos. A gente fala, né? O grupo DAP fala o quê? Cara, tem que envolver manutenção, engenharia, segurança do trabalho, operação e suprimentos. Pois é. A coisa não é isolada. Não pode ser mais isolada essas coisas. Isso que a gente tem que estar integrado dentro da empresa. Integrado. Tem que estar integrado. E outra coisa importante aí, estamos falando de indicadores, né? Imagina que você está... Vamos pegar um exemplo real, tá? Só para a gente falar em alguma coisa real. A disponibilidade da sua usina termoelétrica é de 89%. E aí vem o governo, ANEEL, né, que chama, né? Sim, sim. A partir daqui 2, 3 anos, foi assim, a disponibilidade vai ser 92%. Foi assim. Bota 92, bem redondo ali, tá? Aí uma pergunta lá, né? A sua disponibilidade na usina é de 80%.
Aí vem a ANEEL e fala, a partir de 3 anos 92. vai para 92. Então, quando você define o indicador, esse você vê que foi goela abaixo, né? Discutido tudo, mas Sim. tipo goela abaixo. E foi projetado investimento para isso? Então, isso deram, acho que foi 5 anos lá. E a partir de tal data, a disponibilidade das usinas termoelétricas é 92%. Aí o que aconteceu, que eu falo? Quando você vai definir um indicador de desempenho, você tem que ter muito pé no chão. Qual é o seu indicador atual? Vou dar um exemplo. Tá? Eu acho que o exemplo é sempre bom para Fixar, né? fixar. Tá? A gente fazia parada da unidade de hidrotratamento de 45 dias. Olha só. Hein? E aí chegou uma época que a Petrobras ela colocou ações em Nova York e ela foi obrigada a contratar uma auditoria independente internacional para vir fazer, como chama? Levantar. Sim, 142 indicador. Ela vinha, era, claro, independente, mas sigiloso, né? Era assim. E aí mostrou o resultado. Ó, moçada, vocês estão no quarto quartil com 45 dias. O melhor do mundo faz em 30 dias. É assim. Aí vamos discutir o novo prazo de parada, né? No nosso próxima parada, nós vamos pedir para a equipe fazer em 25 dias. Aí você fala, moçada, para, né? O melhor do mundo faz em 30, né? Você quer que eu faça em 25? Então, só o que eu estou chamando isso aqui? Referencial comparativo. Sim. Sempre é importante, qualquer indicador seu, você procurar no mercado um referencial, não ficar olhando para o umbigo apenas. Exatamente. Como é que está seu referencial comparativo? Só mais um exemplo. Mesma auditoria lá, uma outra unidade. Parada nossa lá fazia em 36 dias. Né? Aí ele veio lá e falou, o pessoal faz em 26. Então, olha só. Veio uma empresa no mercado europeia, olha, eu estou com uma tecnologia nova aqui e eu faço em 21 dias. Olha só. E eu fiz em 22. Então, por que a gente fez isso? Referencial comparativo. Você tem um indicador que você mostra para a equipe e fala, olha, esse aqui é um grande desafio. Sim. Mas é possível. Com certeza. Você não desanima as pessoas. Não desanima e mostra que é tangível, né? Tangível. Né? Então, e quando fala de indicador, isso é muito importante. E também não queira dar um salto num ano só. Tem coisa que você tem que ser... É gradativo, né? Gradativo. Não tem... Gradativo. Olha, você falou que ia 5 horas, então a gente vai ter que fazer mais 4 episódios. Já foi 1 hora. Bom, a gente tá nos finalmente aí, Mosquinho. Cara, eu sempre dou oportunidade pro pessoal passar o contato, então fique à vontade, passe seus contatos aí pro público, que eu tenho certeza absoluta que vai ter gente aí para falar contigo, como já tem na rede profissional aí, né? O pessoal tirando dúvida e tudo mais. E, pessoal, uma dica, aproveite a oportunidade de ter pessoas como o Mosquinho, assim como o professor Mosquinho, que são verdadeiros dinossauros aí da indústria. Tem muito conhecimento, muito que passar, tá? Tem disponibilidade disso, então aproveite a oportunidade, tá? Não fique... O Dapcast é uma coisa... É um trabalho filantrópico nosso, a gente leva, né? Aqui é política do ganha-ganha, eu não paguei para ele vir aqui, tá? Sim. Eu não estou recebendo, tem a minha equipe aqui, eu estou pagando eles, mas eles também estão aqui de bom grado. Então, esse é um trabalho aqui que a gente faz, né? Para vocês, para entregar conteúdo bom, tá? E dê valor, tá? Entre em contato, pergunta, tira as suas dúvidas, porque essas oportunidades é o cavalo selado que passa na sua frente assim, ó, e você não sabe andar a cavalo, tá bom? Fique à vontade, Mosquinho, pra... Eu vou tomar mais 30 segundos. Fique à vontade. Para depois, se tiver conversar em outro Dapcast, né? Com a certeza gente está à disposição. Vai ter os próximos. Indicadores de desempenho de parada e manutenção. Tá? Eu falo para deixar o pessoal meio bravo mesmo. Tá? Você cumprir prazo de parada, cumprir custo de parada, você não está fazendo mais do que a obrigação. Porque você ganha muito bem para cumprir prazo e cumprir custo.
Indicador de desempenho de uma parada é você operar aquela planta durante a próxima campanha sem ela quebrar. Tá. Você define lá qual é o indicador e confiabilidade, então. Você define o indicador de confiabilidade, esse é o sucesso da parada. Legal. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu sempre me coloco à disposição. Eu tenho feito várias lives, as empresas me convidam, né? Dá para falar desse assunto em tal hora, em tal dia, assim, é questão de agenda. Então, eu estou sempre à disposição para conversar e trocar ideia, né? E se alguém não concordar com o que eu falo, isso é bom, porque a gente discute e a gente aprende um pouco mais, né? Com certeza. Convido vocês tem lá meu telefone, eu tenho um canal no YouTube, chama TV Mosquim. Legal. Onde eu tenho gravado lá alguns episódios, né? Esse semestre aqui eu não gravei nada, que eu estou meio enrolado, mas eu convido vocês a assistirem lá, que tudo que a gente conversou um pouco aqui tem algo gravado lá. Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Obrigado, Dario, pela oportunidade. Nós que agradecemos. E, de novo, a gente passa o checklist aí no começo e eu não lembrei de falar, agora a gente cumprimenta o pessoal ali, ó. Então, vamos nos despedir ali, que a produção fica sempre falando, então tem que avisar, hein, Mariana? Ó, o pessoal tá ali, ó, avisa, ó, tem que se despedir daqui. Pessoal, obrigado, não se esqueçam, tá, de fazer inscrição aí no nosso canal. Nós temos aí as plataformas de áudio também, Spotify, Amazon Podcast e Apple Podcast, tá? Então, se inscreve aí, tem muito conteúdo, tem muito grandes players aí para compartilhar conteúdo com vocês, compartilhar conhecimento. É gratuito, você assiste da sua casa, então é importante você aproveitar essa oportunidade aí, tá bom? Faça a sua inscrição, ativa o sininho e já deixe seu like. Isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.